Estamos ao vivo. Vamos só acertar aqui o... Tá feito. Certo. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar do Salmo 119, versículo 89. Estamos entrando na 12ª letra. Na semana passada nós falamos a respeito da introdução, né, desses salmos. Aí agora nós vamos deixa só primeiro, vamos compartilhar a live, chamar o pessoal para participar junto conosco. Vamos achar aqui. Sejam bem-vindos todos que estão aqui. Já vamos começar já, gente. Só passar a live, chamar o pessoal. Compartilhar. Não aparece o botão de compartilhar aqui, que loucura. Só um minutinho, gente, já vamos começar aí. Sejam bem-vindos, quem está chegando, vou só compartilhar aqui e já começamos. Compartilhar em um grupo. A tua mãe, o Anderson, a Cássia. Sejam bem-vindos, já vamos começar, tá, gente? O Anderson da Beth. Só vou compartilhar aqui, a gente já começa já, tá? Hoje é o Salmo 119, versículo 89, como eu já falei para vocês. Vamos lá, vamos começar. Diz para nós assim: Senhor, a tua palavra está firmada para sempre nos céus. Isso está na Almeida, né? Almeida 21, Almeida Revista e Atualizada, Almeida Revista e Corrigida, Nova Almeida Atualizada e Nova Versão Internacional. É mais ou menos a mesma coisa, então aí a gente lê uma vez só. Na NBV diz para nós: a sua palavra, ó Senhor, permanece para sempre firmada nos céus. Nova tradução na linguagem de hoje: ó Senhor Deus, a tua palavra dura para sempre, ela é firme como os céus. Essa tradução é bastante interessante. Nova versão transformadora: a tua palavra, ó Senhor, está firme nos céus. Na tradução brasileira: para sempre, Jeová, a tua palavra está firmada nos céus. Versão O Livro: a tua palavra, ó Senhor, permanece para sempre imutável nos céus. Versão fácil de ler, é a mais próxima do original, que diz para nós: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. Vamos ler? Vamos orar? Quer dizer, ler eu já li. Vamos orar então. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração à tua presença, te agradecendo pelas maravilhas que tu tem feito no nosso viver. Que nós possamos colocar em prática essa palavra e acreditar, Senhor, que a tua palavra é mais firme que o céu. A tua palavra é mais firme que todas as coisas. Tudo passa, mas tua palavra não passa nunca. Por isso nós te agradecemos, por isso nós vivemos a tua palavra todos os dias do nosso viver. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que tu nos deu de falar a respeito do teu evangelho. Obrigado, Senhor, por tu nos dar conhecimento e sabedoria. Obrigado, Senhor, por tu ter colocado no nosso coração o desejo de conhecer mais de ti. Obrigado por tudo, eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Isso é bastante interessante, né? No fim eu fiz a oração e o fim dela foi bastante interessante, porque nós não conseguimos, na realidade, adorar a Deus se não for pela vontade dele, se não for ele nos chamar, se ele não nos colocar, se colocar para que a gente possa ouvi-lo. Então assim, gente, essa palavra, ela tem referência, depois eu boto aí na live, mas o Salmo 119, 160 fala sobre isso, Isaías 40, versículo 8 fala isso, Mateus 24, versículo 35 também, 1 Pedro 1, 25 também, Jeremias 31, 35 a 37 também. Depois eu repeti aqui, Isaías 48. Essas passagens que falam para nós.
Então assim, o que o salmista está dizendo para nós? O salmista possui, gente, uma certeza inabalável que a palavra de Deus não é como a palavra dos homens, a qual muda constantemente. E isso que ele está querendo dizer aqui. Ele está dizendo: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firme nos céus. E como eu falei, eu acho que é interessante, na nova tradução na linguagem de hoje, ele diz para nós: ó Senhor, a tua palavra dura para sempre. Ela é firme como os céus. O que isso quer dizer para nós? Que a palavra de Deus é firme, que a palavra de Deus é constante, que a palavra de Deus é segura. Se assim não fosse, nós não teria por que acreditar. Hoje em dia nós sabemos e nós vemos as pessoas, muitas vezes as pessoas dizem para nós assim: eu vou fazer tal coisa, e a gente não... Cara, tu conhece alguém assim, dessa forma, que diz assim: eu não vou nem perder meu tempo, porque eu sei que ele fala da boca para fora. Eu sei que as coisas que ele está falando agora, pessoas que a gente costuma dizer assim: o que ele fala a gente não escreve, porque tu sabe que a pessoa, ela muda constantemente. E isso eu estou falando de pessoas que são que a gente sabe que não são seguras. Mas agora, por exemplo, nós conhecemos pessoas que antigamente, como a gente falava, o fio de bigode tem valor. Pessoas que quando a pessoa fala para nós: eu vou fazer tal coisa, tu acredita nisso, tu acredita que a pessoa vai fazer. Por quê? Porque ela é firme, ela tem responsabilidade, tudo que ela fala é real. E a palavra de Deus é isso que nós temos condição de entender. Por quê? Porque nós sabemos que ela é imutável. Hoje em dia, infelizmente, eu vou falar um pouquinho mais adiante, mais fechado a respeito disso, mas as pessoas estão querendo mudar a palavra de Deus. As pessoas estão querendo... eu vi, teve um pastor aí, até ele foi convidado a sair do conselho de pastores da Igreja Batista, por causa que ele fez uma pregação se eu não me engano, pelo que ele falou, uma série de pregações, se eu não me engano, foi 8 pregações que ele fez. Não me lembro quantas pregações, eu sei que foi várias pregações, e na última pregação dele, ele terminou a pregação dizendo que a palavra de Deus, ela precisava ser, atualizada. A palavra de Deus precisava ser atualizada. Nós olhando para dentro de nós e olhando e lendo a palavra, nós até conseguimos entender isso, o que o pastor quis dizer com a palavra de Deus ser atualizada. Porque às vezes nós achamos que a palavra de Deus isso foi escrito para aquele tempo, isso foi escrito para aquela situação, aquela circunstância, então nós temos que estudar o momento histórico, nós temos que estudar o momento político e tudo o que aconteceu, para nós contextualizar o que estava sendo falado, e assim nós saber o que era que o profeta queria dizer. Então muitas vezes nós queremos contextualizar o texto para os dias de hoje. E só que a palavra de Deus, ela não é para ser feita dessa forma. Então essa atualização bíblica, atualização para a gente não é mais assim, não é assim que funciona. Se a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente, não é isso que está escrito na palavra de Deus, nós não podemos estar mudando o contexto, nós não podemos estar mudando. É lógico que nós não vamos agir como nós agíamos, né? Nós não, por causa que não é da minha época, mas se a gente lê Levítico lá, que a lei cerimonial, a lei moral, tinha muita coisa que eram feitas que hoje não são mais feitas. Então a palavra foi atualizada? Não. Nós vamos dar uma olhada para o contexto geral da coisa. Eu até esses dias eu fiz um estudo para saber como é que tinha acontecido. Em 1700, se eu não me engano foi em 1700, esse dia eu estava estudando, a pergunta que foi feita foi a seguinte: quantas pessoas tinha na Terra quando Jesus viveu? Essa foi a pergunta feita na Terra.
e aí eu fui fazer um estudo para saber. Foi mais ou menos, contando com, historicamente olhando, ela diz que na época de Cristo vivia mais ou menos 500 mil pessoas no mundo. Hoje nós temos 215 mil pessoas no Brasil. Isso, eu errei o número. Eram 500 milhões de pessoas no mundo no ano de Cristo. Quando Cristo viveu aqui na Terra, tinha 500 milhões de pessoas no mundo. E hoje nós temos 215, quase 216 milhões de pessoas só no Brasil. Então hoje no Brasil nós temos a metade da população mundial da época de Cristo. E foi chegar em 1 milhão de habitantes da Terra em 1750, se eu não me engano, foi o estudo que eu fiz. Em 1750 chegou a 1 bilhão. E agora, em 150 anos, nós estamos chegando a 8 bilhões, né? Nós somos 8 bilhões de pessoas na Terra. Então, como é que nós vamos viver como nós vivíamos quando eram os 500 milhões? A alimentação do mundo inteiro é a metade do Brasil. Não, desculpa, eu errei. É o dobro do Brasil. O mundo inteiro tinha. Então, assim, a forma de cultivo de alimento é diferente. A forma de criação de animais é diferente. Tudo é diferente hoje. Nós não temos como viver a mesma coisa. Naquela época, eles puniam os filhos por os filhos não obedecer a Cristo. E nós vemos hoje isso, infelizmente, acontecendo. Nós estamos vivendo uma época em que o laicismo, eu estava fazendo também um estudo e ouvi um vídeo a respeito da laicidade do Estado. Laicidade, para não deixar assim a palavra aberta, nós temos o direito de cultuar, prestar culto àquilo ao qual nós achamos que é o nosso Senhor. Então, a laicidade do Estado, ela pratica na condição de, se eu quero ser católico, eu tenho o direito de ser católico. E ninguém pode... o Estado não pode me obrigar a não ser ou ser. Mesma coisa o evangélico, mesma coisa o candomblé, mesma coisa o espírita. Nós temos direitos a ser aquilo que está no nosso coração, que melhor nós achamos. E isso não nos dá o direito de brigar com alguém por causa que a pessoa é diferente de mim. E hoje nós estamos vivendo, infelizmente, uma ditadura cristã dentro do Brasil. Se a pessoa não é cristã, a pessoa a gente não tem ela por ser uma pessoa boa. Aí uma pessoa, ela não é cristã, ela é demoníaca. Sabe, nós somos desse jeito. A Josi colocou aqui, ela é atemporal. Isso, a palavra de Deus é atemporal. Deus é eterno e sua palavra também. Exatamente isso. Então nós precisamos entender isso, que nós temos o direito de cultuar o Deus ao qual nós queremos cultuar. E nós temos que olhar para isso por causa que há anos atrás nós não tínhamos direito de ser cristão. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque se nós irmos para a Arábia Saudita, não a Arábia Saudita, mas a parte que tem como religião estatal, religião do Estado, o islamismo, ela proíbe que as pessoas sejam cristãs. E nós vemos, eu falei, eu acho que no domingo ou na quarta-feira passada, eu não consigo lembrar, a respeito de que quando uma filha se convertia ao cristianismo, uma filha que era islâmica, se converte ao cristianismo, ela era expulsa de casa, ela era escorraçada de casa. E isso acontece nessa religião. Não existe não existe Estado laico lá. Todos eles têm que ser aquilo que o Estado manda que seja. Nós vemos também isso na Coreia, nós vemos isso no Japão.
que o Deus deles tem que ser um imperador. As pessoas têm que adorar o imperador. É o que acontecia lá na época de César. As pessoas, tudo era César. César era que respondia por tudo. César era poderoso para fazer todas as coisas. E infelizmente hoje nós estamos vivendo a mesma coisa. É isso que eu quero que vocês entendam. Quando a gente está falando aqui que a palavra de Deus é constante, ela não muda. E aí nós olhamos que no Brasil, há anos atrás, a pessoa que era protestante há anos atrás, ela era combatida. Os católicos combatiam com todas as forças. Ou qualquer outra religião. Os católicos não aceitavam outro tipo de religião. E hoje, infelizmente, nós estamos vivendo uma época que modificou. Que os cristãos, aí tem a bancada evangélica, tem os evangélicos que estão querendo, estão sendo ditatoriais. Eles querem que as coisas aconteçam do jeito que eles querem. E não é isso que a palavra de Deus diz para nós. Quando a gente está lendo esse versículo que diz para nós, para sempre, Senhor, a tua palavra está firme no céu, por que eu estou dizendo isso? Porque hoje os protestantes, os evangélicos estão em eminência. São os mais poderosos, vamos supor assim, mas há 50 anos atrás não era assim. E aí nós olhamos para trás, para a história, nós vemos o que aconteceu na época da perseguição, como é que era o nome? Se tu não aceita, qualquer coisa que tu pensava diferente da Igreja Católica, tu era queimado. Esqueci o nome da época. Quantas pessoas foram queimadas vivas por causa que elas pensavam diferente da Igreja Católica? A Inquisição, na época da Inquisição, exatamente isso. Na época da Inquisição, as pessoas eram mortas. E aí, eu estou falando tudo isso para vocês entenderem que tudo muda. Há 500 anos atrás as pessoas eram queimadas vivas porque pensavam diferente. Vamos voltar ao tempo, não tanto assim. Não, 1500, foi 1500 a reforma. Antes, Lutero teve uma baita de uma sorte, não sei por que não foi morto, porque as pessoas antes de Lutero, todas elas que defenderam o que Lutero defendeu, foram mortas. Foram mortas, incendiadas, tocaram fogo nela por causa disso. Então por isso que eu sou contra um país que não seja laico. Por quê? Porque hoje eu tenho liberdade de culto. Hoje eu tenho liberdade de falar aqui. Só que no momento que eu começar a cercear a liberdade do umbandista, no momento que eu começar a cercear a liberdade do católico, aí amanhã vamos supor que entre um presidente que seja do candomblé, e aí ele vai começar a cercear a liberdade do protestante. Como eu vi no vídeo, nós vivemos uma roda gigante. Às vezes nós estamos em cima, às vezes nós estamos embaixo, às vezes nós estamos no meio. Então nós temos que lutar pela liberdade humana, mas com a certeza de que a palavra é eterna. É esse que é o nosso pensamento. Sabe, a igreja foi perseguida lá na época da igreja primitiva, ela era perseguida por causa que ela não era a religião do Estado. Por isso ela era perseguida. E quem seguia Cristo naquela época é porque amava Cristo. Não tinha nada de recompensa. Não tinha recompensa para ser cristão. Ao contrário, quando tu te tornava cristão, tu era perseguido e tu era até morto. Aí hoje não. Hoje nós vemos as pessoas, tudo que é tipo de pessoa, tudo que é tipo de artista, estão se convertendo ao cristianismo porque isso está dando status. Porque isso está dando lucro. Porque isso, as pessoas, entendem o que eu quero falar para vocês? Então, o mundo é uma roda que fica girando, aí hoje nós estamos em eminência, amanhã não. Só que se eu lutar contra as minorias, hoje eu estou esquecendo a história que há 100 anos atrás nós éramos minoria. Então nós precisamos mudar e entender que o que não pode mudar é a palavra de Deus. Os nossos pensamentos vão mudar, daqui 100 anos vai ser diferente. Vai assumir um outro presidente com um outro pensamento e vai combater, e assim vai ser eternamente. A Josi colocou, não queremos que nos impeça, mas queremos impedir os outros. Hipocrisia. Às vezes a gente pensa que querer forçar
a religião, o cristianismo nos outros é falta de fé no poder da palavra. Mas eu não acho nem que é falta de fé no poder da palavra de Deus. Eu acho que é ser mimado, entendeu? É querer que todos creiam no que tu crê, que todos ajam como tu quer agir, ou como tu quer que eles estejam se comportando. Então, assim, por muito tempo eu pensei que era falta de fé, sabe? É tipo, não, a palavra não é o suficiente, o espírito não é o suficiente, eu tenho que forçar todo mundo a ser cristão. Mas não é pelo desejo de que todos sejam iguais a ti. E isso é o que a gente conversa muitas vezes. Às vezes por inveja da vida que os outros levam, e tu tem medo de viver aquela vida, então tu quer que aquela pessoa pare, pra ti não ficar sentindo inveja mais, pra ti não se sentir mal. Ou a gente acha que a pessoa é feliz por causa que ela está fazendo o que está fazendo e nós somos infelizes, nós não queremos. Isso eu falei para vocês a semana uns dias atrás aqui a respeito de que às vezes a gente diz assim, a criança, desde que nós nascemos, nós somos egoístas, né? Nós queremos as coisas para nós. Na realidade, esses dias eu escutando alguns podcasts, fazendo alguns estudos, eu percebi e ouvi a respeito disso e entendi dessa forma que nós não queremos as coisas porque nós somos egoístas. Nós não queremos as coisas porque, por exemplo, vamos botar a Joana agora tá novinha, ela já está começando a querer as coisas. Aí tu olha o Joaquim com 6 anos, ele quer as coisas para ele, as coisas são dele. Não é... Na realidade, nós não queremos as coisas para acumular, nós não queremos as coisas porque, por exemplo, a criança tem 10 brinquedos na frente dela, ela está brincando com um. Aí chega o amiguinho dela e pega outro brinquedo, que é dela também, e começa a brincar. Ela para de brincar com o brinquedo que ela está brincando para querer brincar com o brinquedo aquele que ele está. Por quê? Porque ela está possessão? Não é. Porque ela quer a felicidade que aquele está tendo com aquele brinquedo. Ela não quer o brinquedo. Ela quer só o prazer que o outro está sentindo. E é isso que nós fizemos hoje. Nós queremos que as pessoas sintam a mesma coisa que nós sentimos. Se nós não somos felizes, e aí nós encontramos uma pessoa feliz na rua, nós ficamos tristes por causa disso. Eu já contei para vocês uma vez que eu estava numa igreja reformada, e uma irmã que cantava no grupo de louvor, ela subiu no púlpito para cantar de calça. Cara, a igreja inteira acabou com ela. Onde é que se viu subir no púlpito de calça? Entende? No meu pensamento é o seguinte, as pessoas têm vontade de andar, as mulheres que falaram tinham vontade de fazer aquilo e não tinham coragem de fazer. E aí quando essa pessoa fez isso, todo mundo falou mal, como é que pode? Não, ela não pode, ela tem que andar que nem a gente, ela tem que sofrer que nem a gente, ela tem que andar no mesmo caminho que a gente, entende o que nós somos? Nós não queremos, nós não nos interessamos em ter as coisas, nós queremos é que o outro não seja feliz. E se ele ser feliz, eu quero ser mais feliz do que ele. É isso. E aí o que é isso? E aí nós começamos a mudar, e todos os dias nós mudamos os nossos pensamentos. E aí, por nós ter esse pensamento mutável, nós não conseguimos entender a imutabilidade de Deus. Que a palavra não muda, então nós temos que mudar. Porque antigamente era olho por olho e dente por dente. Agora mudou. Agora ama teu próximo como a ti mesmo. Gente, vocês erram porque não conhecem a Escritura. A palavra de Deus diz para nós lá em Deuteronômios: ama teu próximo como a ti mesmo. É a mesma palavra. O único problema que tinha é que naquela época, como eram, por exemplo, eu estou falando para vocês que eram 500 milhões de pessoas quando era Jesus Cristo. Se nós voltarmos mais no tempo e voltar lá na época de Deuteronômios, gente, tinha quê? Não tinha 1 milhão, não tinha lá sei eu quantos milhões de pessoas, mas tinha um pingo de pessoas. Como é que nós íamos cuidar de tudo que está acontecendo? Entende? Hoje, se acontecer um crime aqui na minha cidade, em meia hora a polícia já sabe. Lá naquela época não tinha isso, por isso que a lei era mais rigorosa. A lei era mais rigorosa porque eles tentavam colocar o que a gente... E se vocês olharem, entrar
no histórico aí do YouTube, quando nós falamos a respeito do Sermão do Monte, vocês vão ver o porquê que ele colocava, né? A lei diz tal coisa, mas aí Jesus começa a explicar. Então, quando uma mulher traía um homem e ela era abandonada, e aí a palavra de Deus para nós que não dê a carta de divórcio, ele está simplesmente querendo proteger a mulher. Quando dizia que se o teu filho não te obedecer, pune ele, é porque não tinha uma punição do Estado. Hoje nós temos o Estado para punir. Tu fez qualquer coisa errada, o Estado vai te punir. Isso, a gente vê em Coríntios 13 que fala que o Estado tem poder para te dar vida, deixar tu viver ou tirar a tua vida. Aí tem pessoas que eu vejo que dizem assim, mas eu sou contra a lei de morte. Mas gente, olha o que está escrito em Romanos 13. Nós temos falta de conhecimento da palavra de Deus. Se nós fizemos coisas erradas, nós temos que pagar o preço por isso. Porque senão nós vamos viver um velho oeste. Cada um buscando justiça própria, enquanto nós temos o Estado para fazer. Então, a forma que era a lei moral de antes de Cristo era tentar colocar medo nas pessoas para as pessoas pararem de fazer. É só isso. Só que hoje essa lei não funciona mais. Se eu disser para você, olha só, o Satanás já começa lá no início. Ele diz o que ele diz o que Deus diz para Adão? Não coma dessa fruta, porque se tu comer dessa fruta certamente morrerás. Não foi isso que Deus falou para Adão e Eva? E aí o que Satanás chegou dizendo para eles? Não vai morrer, pode comer que tu não vai morrer. E aí quando ele comeu, ele viu que não morreu, ele disse, viu? Tu não morreu. Só que o morrer era outra coisa. Então nós precisamos entender o que é espiritual e o que é carnal. Nós precisamos entender que o que é físico, ele é temporal, ele passa. Eu falei a semana passada a respeito de que tudo passa nesse mundo, lembra que eu falei? Tudo passa. Olha, nós olhamos, agora há poucos dias atrás, aí pegou fogo numa igreja católica, uma dessas igrejas grandiosas. Não, acho que foi a Catedral de Nostradamus, eu acho que. Não me lembro qual é que é a igreja que pegou fogo há pouco tempo atrás aí. Mas uma igreja dessas antigas, que foi construída em 1500. E então, monumentos acabam, seres humanos acabam e passam. Eu falei a respeito do World Trade, da Torre Gênesis, é o World Trade Center, né? É o World Trade Center lá, que era um monumento mostrando ali que a América é poderosa, aqueles 2 prédios maravilhosos lá. Hoje nós temos aqui em Camboriú aqui dois prédios igual aqui, né? Então, aquela coisa assim, olha só o que o homem fez. Aí foi lá 2 caras de avião e derrubaram os prédios. Tudo vai por água abaixo. Mas a palavra de Deus não, ela é imutável. E é isso que o salmista está querendo dizer para nós. A palavra de Deus é firme, a palavra de Deus é constante, a palavra de Deus é segura, ela é firmada para sempre, ela tem mais poder que qualquer outra coisa, ela não vai mudar nunca. Então não é isso que eu quero que vocês entendam. A palavra de Deus não é para a gente estar transformando ela, a gente estar mudando. Nós não vivemos na mesma época, nós temos que mudar. Nós não podemos ter o mesmo... Não, gente, o pecado continua sendo pecado. A maldade continua sendo maldade. A piedade continua sendo piedade. Nós não podemos mudar. Nós temos que entender que o fato da implicação de nós seres humanos ser pessoas voláteis, a palavra de Deus não é igual. Quer nós gostamos, quer nós não gostamos, a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente. A obediência à palavra de Deus, agora eu vou falar uma coisa que aí o pessoal da minha família vai entender. A obediência à palavra de Deus implica em bênção, né? Como é que é lá do retiro? Obediência gera bênção e desobediência gera maldição. E isso é verdade.
Isso é uma realidade. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, a nossa vida é abençoada. E no momento em que nós desobedecemos, nós somos amaldiçoados. Não é que Deus é maldoso e vai nos amaldiçoar. Boa noite, Valéria. Não é que Deus é maldoso e vai nos abençoar e nos amaldiçoar de forma alguma. Mas quando nós abrimos mão de obedecermos a palavra de Deus, nós estamos trazendo maldição para a nossa vida. A desobediência produz grave consequência na nossa vida. Olha, quando a gente começa a fazer as coisas erradas, tudo que sofremos. Vamos dizer, a palavra diz para nós: não roubarás. Se nós roubar, nós vamos pagar o preço. A palavra diz: não matarás. Se nós matar, nós vamos pagar o preço. A palavra diz: não adulterarás. Se nós adulterar, vamos lá. Se tu roubar, tu vai ser preso. Se tu matar, tu vai ser preso. Se tu adulterar, de repente o marido da mulher, ou o esposo, ou a mulher do marido pode entrar e fazer alguma coisa contra ti. É isso que vai gerar maldição na vida da gente. Ah, é Deus que vai amaldiçoar? Não, não é. Porque nós vivemos a lei da semeadura. O que a gente planta, a gente colhe. Tu vai colher o que tu plantou. Entende? É isso que nós precisamos ter na nossa cabeça, que a obediência nos gera bênção e a desobediência nos gera maldição. Nós precisamos entender isso. E entender que a palavra de Deus permanece para sempre. Ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Nós olhamos a nossa casa, por exemplo, quando a gente constrói a casa da gente, e essa casa dura para sempre. Né? Para sempre enquanto eu estou aqui. Mas aí daqui a pouco eu morro, o meu filho vai olhar: ah, não gostei mais dessa casa, bota a casa para baixo e faz outra. Vai mudar, tudo muda. Sabe, quando nós começamos, uns anos atrás, aí, por exemplo, eu morava lá em Porto Alegre, eu morava na Avenida Protásio Alves. A Avenida Protásio Alves é uma avenida muito grande, ela tem 13 quilômetros, se eu não me engano, é uma avenida de 13 quilômetros, e ela era era 5 metros de largura de chão batido. Aí depois eles colocaram paralelepípedo, depois eles colocaram asfalto, e hoje tu chegar lá na Protásio Alves, a Protásio Alves tem 20 metros de largura, e é toda asfaltada. Tudo vai mudando. Sabe, o asfalto que tem na frente da tua casa, amanhã de repente não vai ser mais. Mas aí tu olha, a terra continua. Tu olha, o sol continua se levantando todos os dias. No mesmo horário, eu falei isso a semana passada. No mesmo horário de sempre o sol levanta. No mesmo horário de sempre o sol baixa. Então as coisas do homem são passageiras, as coisas de Deus são eternas. Sabe? Mas mesmo assim, aí daqui a pouco nós vamos olhar o sol que que existe desde que foi criado e continua até hoje, um dia ele vai acabar também, porque ele é uma força, e vai acabar essa força uma hora dessas. Por quê? Porque ela não é Deus, que é eterno. É isso que nós precisamos entender. Nós vamos viver num novo céu e uma nova terra. Nós vamos viver numa coisa que não passa. Isso diz para nós em Mateus 24:35, que é um dos versículos que eu citei para vocês. Passa o céu e passa a terra, mas a minha palavra não passará. Vai passar tudo, vai passar o céu. Até esse céu, a qual o salmista está dizendo aqui, que a palavra é firme como o céu, esse céu também vai passar um dia. Mas a palavra de Deus não vai passar. A palavra de Deus é para sempre. Deus estabeleceu a palavra dele sobre a jurisdição dele. Por isso que nós não podemos desafiar a palavra de Deus. Por isso que nós não podemos querer mudar a palavra de Deus conforme o tempo, sabe? Ou conforme a nossa vontade. Ah, minha igreja aqui, hoje eu vi, os crentes começaram a falar mal do Kleber Lucas. Não sei se os crentes estão falando mal, estou falando no grupo que eu pertenço, né? Estão falando muito mal do Kleber Lucas. Por quê? O Kleber Lucas foi convidado para cantar louvor no dia da posse do futuro presidente. E aí estão falando mal do Kleber Lucas a dar com pau. E aí eles conseguiram um vídeo do Kleber Lucas tomando cerveja. Aí agora, olha só, o crente tomando cerveja.
Aí uns falam lá, mas tem aqui nesse grupo aqui gente que bebe cerveja também, só que bebe escondido. Gente, eu quero que vocês falem para mim, me mostre aí em algum lugar na Bíblia que proíbe de beber. Sério, me mostre. Me mostre onde diz que não pode beber. Ah, tu está defendendo que pode beber? De forma alguma. Eu não bebo. Eu acho errado beber. Eu acho errado usar tatuagem. Eu acho errado um monte de coisa. E aquilo que eu acho errado, a palavra de Deus diz para nós assim: aquele que come carne, coma carne, mas não condene quem não coma. Aquele que não come carne, não coma carne, mas não condene aquele que come a carne. Se tu está fazendo o que tu está fazendo para a glória de Deus, que faça da forma que quiser. Não da forma que quiser, que esteja dentro do... Não seja herético, né? Mas se está dentro... Se não está... Vamos lá. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. A palavra de Deus diz para mim: não matarás. O que eu tenho que fazer? Não matar. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. A palavra de Deus diz para mim: não beberás? Não diz. Eu beber vai trazer algum benefício para mim? Não vai. Então para que eu vou beber? Aí tem um irmão lá Timóteo, tem um irmão lá que ele tem problema estomacal. E eu sei que o vinho faz bem para o estômago. Aí eu vou dizer o que para o irmão? Irmão, toma um copo de vinho por dia, porque isso vai fazer bem para a tua saúde. Entende? Agora eu vou dizer para o irmão Timóteo, eu estou falando do Timóteo porque Paulo fala para Timóteo, né? Paulo fala isso para Timóteo: Timóteo, toma um copinho de vinho todo dia, que isso vai ser bom para o teu estômago, porque tu tem problema de estômago. E aí eu vou condenar o Timóteo: não, Timóteo, tu não pode beber porque beber é pecado. Aonde que beber é pecado, gente? Agora, vai trazer algum benefício para ti beber? Não vai. Então não bebe. Vai trazer algum benefício para ti fumar? Não, então não fuma. Vai trazer algum... Porque a palavra de Deus não diz para mim: não fumarás. Mas se eu fumar vai me trazer problema para mim, então eu não vou trazer. Aí a gente briga porque o cara tá bebendo uma cerveja, a gente briga porque o cara tá fumando. Sabe quem tá brigando, quem tá falando disso? Uns glutão. Um cara que senta e come um monte de comida, e a palavra diz: não serás glutão. E isso está escrito na palavra. E aí tu tá comendo que nem um cavalo e tá falando mal do outro que tá bebendo um copinho de cerveja. Entende o que eu estou dizendo para vocês? Nós somos livres para fazer. A palavra de Deus diz para mim: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer o que eu quiser. Deus me deu liberdade de escolha. Eu posso escolher fazer o que eu quiser, mas em tudo que eu fizer, eu vou sofrer as consequências de tal. A ponto que a palavra diz que todo o joelho se dobrará diante do Senhor, e todos compareceremos diante do tribunal de Cristo, e vamos receber em nós mesmos aquilo que nós fizemos de bem ou de mal aqui na terra. Então é isso que nós precisamos entender. A palavra de Deus é imutável, nós vamos ser julgados por ela. Nós não vamos ser julgados por Cristo, nós não vamos ser julgados por Deus. Vai estar a palavra de Deus, e a palavra de Deus aqui, isso aqui. Aí tu vai dizer assim: ah, Deus não é justo, Ele está me condenando. Ele te deu a palavra para te ler. Tu está fazendo as coisas erradas porque tu quer. Então é errado nós não confiarmos na palavra de Deus. Nós buscamos a palavra de Deus de acordo com o que nós achamos melhor. É o que a Cássia falou aqui há pouco tempo atrás. Sabe, nós buscamos a palavra de Deus. Ah, isso para mim serve, eu vou colocar. Isso não serve. Por exemplo, meu marido é bêbado, tá? A mulher tem um marido lá que bebe. Então ela coloca: beber é pecado, porque isso vai trazer vantagem para ela. Agora, outras coisas que está escrito na palavra de Deus não interessa. Eu só vou pegar as porções da palavra de Deus como a Cássia falou, isso aqui vai me trazer benefício, então eu quero. Então nós estamos servindo a Deus não porque nós queremos servir a Deus, mas nós estamos servindo a Deus porque nós temos benefícios.
É isso. E não é isso que a palavra diz para nós. Deus estabeleceu a sua palavra para sempre nos céus. Então não resolve nós querer dizer, eu vou mudar. Não, não vamos mudar. Não tem como nós contestar a palavra de Deus. Dizer, não, isso está errado. Não é mais assim. A palavra de Deus diz que não matarás, mas isso era lá antigamente, agora tu pode matar. Não, continua a mesma coisa, a palavra de Deus continua a mesma. Não há como discutir, gente. Não tem como a gente discutir. E não existe a gente querer, não existe desafio que vá nos fazer mudar. Então, se a palavra é imutável, eu tenho que cumprir ela de acordo com o que está escrito lá. É isso. Está escrito? Está escrito, então eu tenho que cumprir. Não está escrito? Não, não está escrito. Então, eu posso fazer a forma a qual não agrida ninguém, porque a lei diz para nós, o meu direito vai até onde chega o direito do outro. Então, se eu quero ser livre, eu tenho que dar liberdade para o meu irmão. Como é que eu posso ser livre se eu sou livre para matar quem eu quiser? Tá, mas o irmão lá é livre para viver, então tu não tem o direito de matar ele. Entende? Eu tenho a liberdade de matar, mas o outro tem a liberdade de viver, então como é que eu vou matar? Então assim, a minha liberdade vai até onde fere a liberdade do outro. A Josi colocou, estamos servindo e esperando que ele nos sirva. Estamos servindo e esperando que ele nos sirva. Exatamente isso. Sabe, na realidade nós não somos servos de Deus, nós queremos que Deus seja nosso servo, nós queremos que as coisas sejam de acordo com a minha vontade, e de acordo com a minha crença, né? Eu acredito que é assim, tem que ser assim, não pode mudar, entende? As pessoas têm que ser cristãs, se a pessoa não é cristã, ela é do diabo, não é isso que eu vejo os cristãos falando? Porque quando o cristão passa numa esquina lá que tem uma oferenda lá, aí eles dizem que aquilo é coisa do diabo. Não, aquilo ali é coisa da fé do outro. O outro acredita nisso. Aí sabe o que eu quero? Eu já falei isso um tempo atrás. E cara, eu sei se alguém vê, se algum crente vê aqui, vai falar mal de mim, isso. Aí sabe o que o cristão quer? O cristão quer botar na Assembleia de Deus uma cruz na parede. Eu quero botar uma cruz na parede por causa que Cristo é o meu Salvador. Aí eu quero botar uma cruz na parede. Eu quero ter o direito de colocar um objeto de culto meu lá. Mas daí um bandista quer botar a imagem do Ogum dele lá, não pode. Não sei nem se é Ogum o nome. Mas aí ele quer botar, não pode. Não pode ser coisa do diabo. Sabe? E vocês estão entendendo o que eu quero dizer para vocês? Que nós condenamos a crença do outro, mas a nossa é certa. Da onde? Quem disse para ti que a tua fé é certa? Porque eu leio a palavra de Deus e tu acha que ele não lê? Ele lê igual, mas cada um acredita como acha melhor. E aí ele tem o direito de fazer? Sim, ele tem o direito. Nós temos o direito de ser o que nós queremos. O cara quer ser homossexual, deixa ele ser homossexual. Qual é o problema? Tá fazendo algum problema para ti? Não. Então não te mete na vida dele. O outro lá quer ser... lá sei o quê? Qualquer outra coisa que queira fazer. Aí a gente vai lá e condena as meninas que estão fazendo videozinho dançando. Onde é que... Isso é... Gente, deixa ela fazer um vídeo dela. Tu não quer o direito de fazer o vídeo falando de Deus? Faz o vídeo falando de Deus. Ela quer fazer um vídeo dançando? Deixa ela fazer o vídeo dançando. A outra quer fazer um vídeo nua? Deixa ela fazer um vídeo nua, o problema é dela. Tá dando problema pra ti isso? Sabe, esses dias tem no grupo ali que eu falo pra vocês, os caras chamam Globo Lixo. Não olhe a Copa. Não faça isso. Sabe, eles estão... um generalato. Não pode ver a Globo. Cara, não pode ver a Globo na tua casa. Existe um controlezinho que tu aperta ali o botão e acaba com a Globo. Não olha mais a Globo se tu acha a Globo errada. Agora,
Se o irmão ali quer ver a Globo, deixa ele ver a Globo. O problema é dele. O que tu tem a ver com a vida dele, tia? O que tu ia falar disso? Eu disse, deixa as pessoas fazer os videozinhos, é só tu não olhar se tu não gosta. Existe um dedo aqui, ó, que tu bota assim, aperta na tela. Vou ensinar pra vocês. Aperta na tela e clica. Não gosta. Ou bota lá, bloquear. Mas infelizmente esses que falam Mas não. são os que mais assistem. Aí vão lá. É errado dançar no TikTok. Essas dancinhas do TikTok é errada. Aí durante a noite tá o irmãozinho lá olhando o TikTok. Olhando esses erros, entende? Hipocrisia total. Então assim, a palavra de Deus é imutável, sabe? Não é relativa à situação. Não é o que nós estamos passando hoje. Não é relativa à sociedade. Ah, a sociedade mudou, nós temos que mudar a palavra de Deus. Não. Não é relativa a costumes. Não. Ela é absoluta. A palavra de Deus é absoluta. A palavra de Deus é indiscutível. E nós estamos discutindo. Se você está discutindo a palavra de Deus, se você está dizendo que a palavra de Deus tem que ser mudada, você está errado. Não pode. Se tu disser que a palavra de Deus está errada, tu está errado. A palavra de Deus não é uma questão de resolução tua. A palavra de Deus é ela. Alguns estudiosos dizem que a prova da verdade da palavra de Deus é quando a gente olha para os céus e enxerga a palavra os céus, né? Os céus que não mudam. Mas eu vejo aqui nessa palavra que ele está querendo passar uma ideia diferente. Quando a gente olha para os céus ou olha para o sol, né, que nem eu falei para vocês, a gente vê uma longa continuidade, né? Como eu falei para vocês, o sol continua levantando todos os dias e deitando todos os dias. Chuva vem e chuva vai, acontece sempre isso. Mas quando nós olhamos para isso, nós podemos fixar como âncora a nossa fé em Deus. O objetivo do salmista é celebrar a imutabilidade de Deus. É isso que ele está falando aqui para nós. Tudo que ele fala, ele está dizendo assim, tudo que Deus fala é certo, tudo que Deus fala é correto. E a ponto que nós olhamos para isso, eu acho que é isso que ele quer falar nessa palavra, porque pela palavra de Deus todas as coisas foram formadas. Ele diz, haja luz e houve luz. Ele disse, haja uma porção seca e houve uma porção seca. É isso que ele quer dizer para nós. A palavra proporcionou todos os preceitos que existem. É isso que o salmista fala. Ele lê os preceitos de Deus e sabe que aquilo é correto. Ela que colocou todas as instituições de leis. Ela instituiu todas as leis. É a palavra de Deus. A imutabilidade desses preceitos e promessas é verificada na manifestação perpétua de todas as instâncias da energia química. Nós precisamos entender dessa forma. O que o salmista está querendo falar aqui é duas coisas. A primeira, que é a expressividade da eternidade e imutabilidade de Deus. Ele está expressando que Deus é imutável. Ele está expressando que Deus é eterno. E a outra é a estabilidade da palavra. Ou seja, Deus é eterno e a palavra é eterna. É isso que ele está falando aqui nesse versículo. Ele está falando a respeito do que a terra passa, tudo passa, mas a palavra de Deus não passa. A ponto de que a palavra de Deus, nós estamos estudando isso no livro de João, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Esta palavra, é isso que nós temos que acreditar. Nós precisamos entender que a palavra veio até a terra, a palavra se fez carne, e ela fez o trabalho qual era necessário dela fazer. E depois que ela fez o que lhe apraz, que era para ser feito, ela subiu aos céus novamente, e a palavra de Deus para nós, e ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e permanecerá por todos os tempos, até a restituição de todas as coisas. É isso que essa palavra quer dizer para nós. Ela vai permanecer para sempre. Eu falei para vocês no domingo, quando a palavra... Nós só vamos ser cristãos de verdade quando a palavra deixar de ser uma mensagem e começar a ser um ser na nossa vida. Enquanto nós vivemos a palavra de Deus
na Bíblia Sagrada, ou seja, enquanto ela for uma mensagem na nossa vida, nós vamos ser hipócritas. No momento que ela deixar de ser uma mensagem e ela virar uma pessoa, Jesus Cristo, nós vamos mudar. Não porque nós temos medo de ir para o inferno, mas porque nós não queremos perder a presença da palavra na nossa vida. É isso que nós precisamos entender. A palavra é imutável, é a mesma ontem, hoje e eternamente. E isso que eu quero na minha vida. Eu não quero mais viver de uma forma ao qual seja mutável. Eu não quero mais hoje eu acreditar numa coisa e amanhã acreditar em outra coisa. Eu quero acreditar na palavra de Deus. É isso que eu preciso entender. A palavra de Deus é eterna, é para sempre. E o versículo diz para nós: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firme nos céus. Sabe, ele está falando isso em tom jubiloso, um tom afetuoso. Sabe, o cantor, se nós estamos colocando o Salmo 119 como escrito por Davi, mas o cantor se consola no conhecimento da palavra de Deus. Ele era cantor, ele fazia salmos de louvores a Deus. Então, ele pegava a palavra de Deus e ele transformava isso em louvor a Deus, e é isso que nós precisamos fazer. Ele proporciona para nós um tema alegre quando ele está falando a respeito disso. Sabe, mesmo ele passando, nós vimos agora os últimos 8 versículos, que ele estava passando por um mal de provação. Um mar de provação. A palavra diz para nós que ele estava a ponto de desmaiar de tanto que ele sofrera. Ele estava a ponto de ele dizer: Senhor, até quando? Sabe, ele estava a ponto de dizer: eu estou sofrendo demais. E ele continua dizendo que a palavra de Deus o consola, que a palavra de Deus é eterna, que a palavra de Deus é para sempre, ela é firme como o céu. Ele tem certeza que Jeová é estável, enquanto nós somos instável. Sabe, Jeová não é instável e nem incerto. A lei de Deus é estabelecida, a lei de Deus é determinada, a lei de Deus é fixa, a lei de Deus é segura, a lei de Deus é imovível, se existe essa palavra. Imutável. Hã? Imutável, né? Nasceu. Imóvel. Imóvel. Sabe, enquanto nós entendemos que os estudos humanos são mudados. Hoje, as pessoas dizem que tal coisa funciona de tal jeito. Amanhã, sabe, gente, eu tenho 55 anos. Eu já passei por uma época que não podia comer ovo, porque o ovo faz mal. Aí daqui a pouco, pode comer ovo, ovo não faz mal. Daqui a pouco, é bom comer ovo, coma ovo. E aí daqui a pouco, tu pode comer 30 ovos por dia, que não vai fazer mal nenhum. Nós não passamos por tudo isso. Nós não achamos que tal coisa faz bem para a saúde, vamos fazer. E aí daqui a pouco, tal coisa não faz bem para a saúde. Teve uma época que pode beber refrigerante diet que não faz mal nenhum. Aí agora, não pode beber refrigerante diet por causa que ele tem sódio demais e vai te fazer mal. E assim a gente vai indo, vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando. A palavra de Deus não muda nunca. A palavra de Deus é a mesma desde o início. Quando a palavra de Deus foi firmada, ela diz para nós, desde antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser firmado, a palavra já existia. Nós estamos falando da palavra, não mensagem, mas a palavra Cristo. Entende? O que eu quero que vocês entendam. Gente, eu não estou pregando contra a mensagem de forma alguma. Nós precisamos da mensagem para conseguir entender a Cristo. Nós precisamos. Só que nós só vamos ser cristãos verdadeiros no momento que nós tivermos Cristo na nossa vida. Porque senão nós vamos viver como os nossos irmãos islâmicos, né? É isso. E tem que ser assim. E eu vou começar a enfiar, vou acabar com o laicismo do Estado. O Estado não vai ser mais laico. De hoje em diante, tu vai ser, como falou no vídeo, né? Antigamente, lá na época da igreja primitiva, quem era cristão era perseguido. No ano 300, que Constantino se converteu e transformou a igreja em oficial,
a religião oficial do Estado, aí a igreja começou, os cristãos começaram a ter recompensas, né? Nós somos recompensados agora por ser cristãos. Só que nós estamos chegando numa época agora que nós estamos começando a obrigar as pessoas a ser cristãs. Nós passamos de perseguidos para recompensados e agora nós estamos obrigando. Quer dizer, antigamente tu era cristão porque tu queria. Agora tu é cristão porque te traz lucro. E agora nós estamos querendo fazer a pessoa ser cristã ou ela vai morrer. Antes nós era perseguido pelo Estado, depois nós fomos aceitos pelo Estado e agora nós estamos sendo perseguidos por cristãos. Cristão perseguindo cristão. Isso que nós vimos na Inquisição. Pessoas sendo mortas por acreditar de uma forma diferente. E hoje está sendo diferente? Não. Nós estamos condenando as pessoas das mesmas formas. A pessoa está vivendo de uma forma diferente da minha, eu digo para ela, tu é pecadora, tu é do diabo. Eu estou condenando as pessoas. Essa é a realidade. Então, a palavra de Deus foi estabelecida nos céus, aonde nada pode alcançá-las. Lá, a palavra de Deus foi feita lá nos céus. Na sessão anterior nós vimos que a alma de Davi estava desfalecida, né? Naqueles 8 versículos. Aqui nós vemos um homem que olha para dentro de si e percebe que o Senhor não deixa que sua palavra desfaleça. E por intermédio dessa palavra, ele encontra a paz e a alegria. Nem a fadiga, nem nada pôde tirar o amor de dentro do coração do salmista. Porque ele tem a certeza que a palavra de Deus não falha. Ele tem a certeza que a palavra de Deus é para sempre. Esse versículo assume uma forma de atribuir louvor a Deus. É isso que esse versículo diz para nós. A fidelidade e a imutabilidade de Deus são próprias para o canto. Então nós deveríamos todos os dias levantar de manhã e louvar a Deus. Todos os dias. Nós deveríamos levantar todos os dias de manhã e agradecer pela noite de sono que nós tivemos. Nós deveríamos todos os dias de manhã levantar e agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por tu me dar mais um dia de vida. Obrigado pelas tuas misericórdias que duram todos para sempre. Dia após dia. E tu não tem me condenado, tu não tem me... porque o que eu mereço é o fogo eterno. E mesmo assim tu me amou de tal forma que deu a vida do teu filho para me salvar. Nós podemos estar cansados, nós podemos estar abatidos, mas nós vemos que a palavra de Deus não muda, e isso transforma o nosso pensamento, e nós queremos ser diferente. Quando nós vemos a palavra de Deus na sua imutabilidade, isso enche o nosso coração, e nós ficamos alegres, e isso traz a nós louvores, e por isso nós louvamos. Eu não estou dizendo para você que você tem que estar cantando louvores todos os dias. Não. Que tem gente que não gosta. Eu não sou muito chegado em cantar. Então, mas o meu jeito de louvar a Deus é diferente. O meu jeito de louvar a Deus é servindo as pessoas. Ajudando as pessoas necessitadas. Eu não estou falando de pessoas necessitadas, aquelas pessoas que estão passando por fome, estão passando por necessidade. Não. Mas o teu irmão, por exemplo, ele está... a irmã lá fez uma cirurgia e não está conseguindo limpar a casa dela. Aí tu chega lá para ela e diz assim, minha amada, eu vim limpar a casa para ti hoje. Isso é louvar a Deus. O irmão está construindo a casa dele lá todos os fins de semana, sozinho, porque ele não tem como pagar. Pega um dia da tua semana, vai lá e diz assim, cara, hoje eu vim trabalhar contigo aqui. Isso é louvar a Deus. Entende? Tu não precisa dar um prato de comida para o necessitado para estar louvando a Deus. Não, tu pode estar ajudando as pessoas que estão necessitadas nesse ponto. Ajuda o teu irmão a limpar o pátio dele que está... Chega na casa do irmão e tu vê um mato alto. E aí tu sabe o que tu faz? Nossa, que irmão porco, nem capinar o pátio ele capina. Vai lá e mostra o louvor a Deus. Diz, meu irmão, eu vim aqui capinar o pátio para ti. Ah, mas não precisa, eu não estou perguntando se precisa ou se não precisa. Eu vim aqui capinar o pátio para ti porque eu te amo, porque Deus quer que eu faça isso para ti. Faça as coisas pelas pessoas. Isso é mostrar o amor de Deus. Isso é louvor. Isso é entoar louvores a Deus. É isso. Sabe? Nós precisamos mudar os nossos pensamentos. Nós achamos que louvor é, como algumas igrejas diz, como é que é? Os levitas. É aqueles caras que tocam lá no púlpito, isso é louvor a Deus. Não, isso não é louvor a Deus, isso é entoar cânticos. Estão entoando cânticos.
E muitas vezes cânticos egocêntricos. Muitas vezes lá em cima tocando para que os outros vejam. Já pensou que coisa maravilhosa tu chegar, o irmão, esse irmão que eu tô falando, que tá com um mato alto na casa dele, ele sai para trabalhar de manhã, e aí tu chega na casa dele e fala com a pessoa lá e diz assim, eu vim capinar o pátio. Aí tu capina o pátio dele. Quando ele chega às 6 horas da tarde, ele vê o pátio todo limpo. Sabe? Olha só, isso é louvor a Deus. Isso é engrandecer o nome de Deus. Isso é fazer o propósito de Deus. Isso é firmar o propósito de Deus. Isso é mostrar a imutabilidade da palavra de Deus. Porque eu estou aqui para servir os outros e não para servir a mim. Sabe, infelizmente hoje o que nós vemos no mundo é pessoas querendo, amantes de si mesmo. Isso diz em Timóteo. Nos últimos tempos teremos homens amantes de si mesmo. Eles vão fazer coisa para satisfazer o seu ventre, satisfazer as suas vontades. Então, meus queridos, meus amados, permaneçam na fé em Jesus Cristo. Enquanto durar a nossa existência aqui na terra, porque até nós vamos passar. Tudo passa. Mas a palavra de Deus dura para sempre. É isso que esse versículo esse versículo diz para nós. Para sempre, Senhor, a tua palavra está firme nos céus. Para sempre a tua palavra é imutável. Eu hoje penso de um jeito, amanhã vou pensar de outro jeito. Então eu preciso mudar o meu pensamento. Amém? Fiquem na paz, que Deus abençoe a vida de vocês, que essa palavra tenha tocado no coração de vocês como tocou em mim, que nós possamos mudar os nossos pensamentos, acreditar na imutabilidade da palavra de Deus e saber que nós somos passageiros, né? Então mudem os seus pensamentos. Parem de pensar dentro da caixinha de vocês. Parem de achar que vocês estão certos. E vejam que o que está certo é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz para nós que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós não amar o nosso próximo, como é que tu pode dizer que ama a Deus que tu não vê, se tu não consegue amar aquele irmão que tu vê? Como é que tu pode... Ontem eu estava conversando com uma moça no Facebook ali, ela fez uma postagem e ela estava falando a respeito de viver uma vida que ela diz assim, eu sou suficiente, eu não preciso estar congregando numa igreja para estar em comunhão com Deus. Aí eu perguntei para ela, como é que tu vai no paraíso para conviver com essas mesmas pessoas que tu não consegue conviver aqui? Como é que tu vai ir para o céu morar junto comigo se tu não consegue conviver numa igreja junto comigo? Por uma hora. Entende? Tu não consegue passar uma hora com teu irmão na mesma igreja. Tu vai passar uma eternidade com ele? Não, não vai. Se tu não consegue congregar com teus irmãos, tu não vai para o céu. Tu não vai. Por causa que... Como é que tu vai viver uma eternidade do lado de alguém que tu não consegue passar uma hora? Para e pensa. Amém? Amém. Ora para nós, Gilson. Vamos orar pela Elaine, para que Deus se compadeça da vida dela, pela Emanuele, pela Comarina. Amém. E por todos aqueles que estiverem precisando de oração neste momento, né? Amém. Querido Deus e amado Pai, nós queremos te pedir, Senhor, que tu abençoe as nossas vidas, Pai. Pedimos em especial pela vida da Elaine, Senhor. Amém. Que tu te compadeça pela vida dela, Pai. Que ela pare de sofrer, Pai. E consola e conforta o coração dos seus irmãos, Pai, que tem visto ela sofrer dia a dia, Senhor Deus. Que eles possam ter forças, Pai, para suportar tudo aquilo que tu tiver que dar para eles passar, Pai. Dê também, Senhor, saúde para a Emanuele. Eu te peço, Senhor, que tu cuide dela, que tu tenha um carinho especial por essa pessoa que é tão incrível, que é tão maravilhosa, que está sempre orando por todo mundo, que está sempre interessada em ajudar e está levando uma palavra de carinho, Pai, para todos. Também te peço pela saúde da minha sogra, Pai, que tu possa estar fortalecendo ela, dando a ela, Senhor, um tempo bom para que ela possa viver, Senhor, os seus anos em paz, em sossego, em tranquilidade, Pai. Eu te peço, Senhor, que tu cuide de cada um de nós,
Nós estamos aqui, Senhor, para te servir. Estamos aqui, Senhor, dispostos a aprender para poder ensinar ao nosso próximo, Pai. Dê-nos, Senhor, do teu amor, dê-nos, Senhor, sabedoria, discernimento. Eu te peço, Senhor, que tu nos abençoe. Obrigado por este momento de aprendizado da tua palavra, que ela fique plantada no nosso coração e na nossa mente. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Fique na paz, que Deus abençoe a vida de vocês e até quarta-feira. Domingo aí a gente não tem, né? Como eu falei, no domingo a gente vai dar uma parada. Então, se quarta-feira que vem às 8 horas nós estamos aqui de novo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.